Olá, sou o Dr. Marcel, médico urologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. E hoje vamos conversar um pouco sobre candidíase genital masculina. O objetivo do meu canal é trazer informações que sejam relevantes e importantes para pacientes que estejam em dúvidas sobre alguma doença, algum problema urológico. Caso o meu canal esteja sendo interessante e válido para vocês, se inscreva e curta o vídeo. Vamos lá. A candidíase, tá? É uma doença que é provocada por um fungo chamado Cândida. E esse fungo ele coloniza a pele e a mucosa tanto de homens como de mulheres de forma comensal, de forma normal, geralmente não causando nenhum problema. Porém, em alguns pacientes que têm fatores de risco, esse fungo ele pode provocar a doença. A doença provocada pela cândida é justamente a candidíase. Mas quais seriam os principais fatores de risco relacionados ao aparecimento da candidíase? Podemos listar alguns como o excesso de prepúcio, a presença do prepúcio, que é a pele que cobre a glande, que é a cabeça do pênis, tá? Por ser uma pele mais fina, ter menos barreiras de proteção, tá? Essa pele ela está mais predisposta a apresentar infecções pela cândida, que é justamente a candidíase. Pacientes também que apresentam uma diminuição da imunidade, tem uma imunodepressão, esses pacientes também têm uma predisposição maior a apresentar a infecção pela cândida, que é a candidíase. Outros fatores conhecidos são a obesidade, a presença de diabetes e também pacientes que fazem uso prolongado de sondas vesicais, de catéteres vesicais. Esses pacientes também apresentam um risco aumentado para desenvolver em algum momento de sua vida a candidíase. E alguns pacientes que fazem uso de forma errônea, de forma inadvertida de pomadas cremes à base de corticoide, esses pacientes também podem apresentar um risco aumentado para em algum momento apresentar a candidíase. Como a presença do prepúcio é um dos fatores de risco já listados para o aparecimento da candidíase, pacientes que são circuncisados, ou seja, pacientes que foram submetidos a uma postectomia, que é a cirurgia de retirada desse prepúcio, eles apresentam um risco menor de evoluírem, de apresentarem, tá, em algum momento da sua vida a candidíase. Esse risco eu diria que é até próximo a zero, desde que esse paciente apresente uma boa imunidade. Os sintomas da candidíase são sintomas agudos que evoluem geralmente de 3 a 5 dias e podemos citar como principais sintomas presentes a presença de pontos vermelhos, geralmente na glande. Também tem alguns pacientes que apresentam um eritema, que é uma vermelhidão, tanto na parte interna do prepúcio, que a gente chama de mucosa do prepúcio, como também na glande, como já foi citado. E esse eritema geralmente vem associado a uma coceira, um prurido intenso naquela região onde a cândida está presente. Alguns pacientes também apresentam descamação dessa região e outros pacientes, além da descamação, também podem apresentar a presença de secreções. É bem comum chegar aqui no meu consultório alguns pacientes que foram diagnosticados com candidíase, mas na realidade eles apresentam outra doença dermatológica, psoríase, líquen, tá? E acaba se confundindo os diagnósticos por apresentarem sinais e sintomas parecidos com a candidíase. Por isso a importância de, antes de iniciar um tratamento empírico, um tratamento sem base realmente no diagnóstico certo, o paciente deve procurar um urologista para ser avaliado, diagnosticado e aí sim tratado da melhor forma. E o tratamento da candidíase é realizado através de antimicóticos, que pode ser via oral e pode ser tópicos, através de cremes ou pomadas. E em caso de recorrência dessa candidíase em pacientes que ainda não fizeram a circuncisão, é sugerido, tá? É recomendado realizar a postectomia, que é a retirada desse prepúcio, dessa pele que está em excesso.
E caso você esteja com algum problema ou caso de mulheres, perceba que seu parceiro está apresentando uma candidíase de forma recorrente ou então alguma lesão na genitália que tem um difícil diagnóstico, que não consegue ser tratada facilmente, procure um urologista para uma melhor avaliação. Um forte abraço a todos.